Olá, vou falar um pouquinho sobre um exame chamado videoendoscopia da deglutição. Então, como que é esse exame? Ele é realizado com uma ótica flexível, parece um macarrãozinho, ele é flexível, molinha, é introduzido pela narina e eu vou com essa ótica até a altura do céu da boca. E aí o paciente vai comer. A gente avalia sólidos, pastosos e líquidos e até consistências intermediárias, dependendo da situação, da dificuldade do paciente. E aí o paciente vai colocar o alimento na boca, mastigar e engolir. E eu vou ficar vendo na altura do céu da boca. Então esse exame eu consigo observar se o paciente tem um bom controle do alimento dentro da boca ou se esse alimento escapa por trás da língua antes do que seria o esperado, antes de deflagrar a deglutição. Se está escorrendo antes. Quando ele deglute, de fato, eu não vejo que fica tudo branco. Chama whiteout. E depois disso, eu vejo de novo se ficou resíduo na laringe. Também não é possível ver a fase do esôfago. Mas então, esse exame é importante? Muito importante. Porque a gente consegue ver que às vezes o paciente não consegue manter o alimento dentro da cavidade oral antes de engolir. Ele vai tendo escapes atrás da língua e isso faz com que o paciente possa broncoaspirar, né? E alimento para o seu pulmão. Pode engasgar, às vezes o motivo do engasgo é essa dificuldade de controlar o alimento dentro da boca. E é muito mais comum acontecer isso com os líquidos, que são os mais difíceis de controle, né? Também observamos se quando engole, se fica resíduo de comida, em que região que fica na laringe, se essa comida entra na região da prega vocal, que é a glote, ou se vai mais fundo, se ele penetra na traqueia, que é o início da nossa via aérea inferior, né, para onde vai para o pulmão. Então, se o alimento está chegando ali, e a gente observa se o paciente está tendo tosse espontânea, porque quando o alimento até cai no lugar errado, né, a gente engasga, automaticamente a gente nasceu com esse mecanismo de produzir a tosse. Então essa tosse vai fazer com que isso saia e não vá para o nosso pulmão. Então a tosse é um mecanismo de proteção. Então a gente observa também se esse alimento que foi para onde não devia se desencadeou o reflexo de tosse. Então esse exame é muito rico. O que mais nós podemos observar é a sensibilidade. Muitas vezes o paciente que engasga, ele tem uma diminuição de sensibilidade nos pontos que a gente tem essa sensibilidade para desencadear a tosse, né? Porque como eu expliquei, quando o alimento vai para onde ele não deveria ir, isso deve desencadear em nós o reflexo de tosse. Quando isso não acontece, isso pode ir para o pulmão, e que é o perigoso, porque você pode desencadear uma pneumonia por broncoaspiração. Então esse exame vai testar esses pontos de reflexo e a gente também pode testar manobras para que essas coisas que estão acontecendo, esses engasgos, identificando o motivo do engasgo e já vendo mecanismos e estratégias para que isso não aconteça. Inclusive, quando a fonoaudióloga que trabalha com deglutição pode acompanhar esse exame, o exame fica ainda mais rico, porque a gente pode testar as manobras. Eu testo algumas, mas eu não sei nem metade do que uma fonoaudióloga que trabalha com deglutição vai ter de ferramenta, e a gente pode testar essas ferramentas e ver se essa broncoaspiração que acontece normalmente também vai acontecer com a manobra. E identificar de maneira segura as melhores manobras, as melhores estratégias para que esse paciente que engasga possa comer de forma segura, porque o preocupante, além do paciente que engasgar e poder ir para o pulmão, mesmo tendo tosse, às vezes a tosse ele não percebe que está indo para o pulmão. Então é um paciente que vai fazer pneumonia e a gente não sabe por quê. E é porque está engasgando, só que como ele não tem tosse, ele não percebe que está indo alimento para o pulmão. Então, todo paciente que tem muito engasgo, é importante ser submetido a esse exame. É um exame muito fácil de ser feito, indolor, não tem anestesia, não há necessidade, o paciente precisa estar acordado, mastigar, deglutir da forma normal, tá? Então, esse exame é um exame super bom, super prático, indolor, fácil de fazer, dá para fazer tranquilamente no consultório. Ele é o exame perfeito? Não é o exame perfeito. Na verdade, para deglutição não há um exame perfeito. O exame padrão ouro chama videofluoroscopia, que é um raio-x
que é feito em movimento, né? Então a gente vê a comida na boca, engolir e ir para o esôfago. Então na videofluoroscopia a gente consegue ver o alimento na boca e pelo esôfago, que a videoendoscopia da deglutição não permite ver. Porém, é um exame que é um raio-x, é um preto e branco, e que a gente não consegue ver cor da mucosa, testar sensibilidade. Então são exames que dão respostas diferentes, dão informações diferentes do processo de deglutição, que começa com a mastigação na boca e termina quando o alimento chega, passa pelo esôfago e vai para o estômago. Tá bem? Não sei se ficou alguma dúvida, se ficar alguma dúvida deixa escrito, que eu vou respondendo conforme forem aparecendo. Tá ok? Um abraço.